Fala galera, paz de Cristo e amor de Maria. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de live oracional. Eu me chamo Lucas Eu me chamo Robert. e sejam bem-vindos à nossa live oracional com os Salmos do podcast Jovem Cristão. Hoje nós vamos refletir o Salmo 32, 33. E eu convido a você já de uma vez já pegar sua Bíblia. E nesse meio tempo, enquanto você vai pegando sua Bíblia, vai pensando agora qual a intenção que você quer rezar nesta noite, o que você quer entregar no coração de Jesus hoje, por intercessão da Virgem Maria. E eu quero aproveitar este momento e entregar também, né, o nosso Papa Francisco, a sua saúde, o Dom Geraldo, que é nosso ex-pároco, que ainda continua em tratamento, mas Deus seja louvado porque ele teve uma melhorinha, por todos aqueles e aquelas que estão doentes, enfermos no mundo todo, todos os nossos irmãos e irmãs que esquecemos de rezar por eles, por toda a Igreja Católica no mundo todo, pelos nossos irmãos e irmãs de outras denominações religiosas, cristãs, por toda a Igreja, por todos os serviços de missão, de evangelização que estão acontecendo agora, encontros, tanto de oração quanto de evangelização, outras lives oracionais de outros irmãos e irmãs no mundo todo que estão sendo feitas, em união com todas as santas missas que nós rezamos hoje. Quero pedir pela intenção que o Papa Francisco pediu para que o Brasil todo realizasse, que é para que o uso das novas tecnologias não substitua as relações humanas, respeite a dignidade das pessoas e ajude a enfrentar as crises do nosso tempo, por todos aqueles que estão desesperados, pelos desempregados, pelos adoecidos, tanto fisicamente, mentalmente, quanto espiritualmente, por todos aqueles que estavam pensando em desistir. E por você, pela sua família, pelas suas intenções particulares, pelas intenções que você coloca no nosso chat, por tudo isso. Iniciemos nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosíssima intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Passemos agora para a leitura do Salmo. Robert, você faz as honras aí para gente? Vamos lá. Exultai no Senhor, ó justos, pois aos retos convém o louvor. Celebrai o Senhor com a cítara. Entoai-lhes hinos na harpa de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, acompanhado de instrumentos de música, porque a palavra do Senhor é reta. Em todas as suas obras resplandece a fidelidade. Ele ama a justiça e o direito. Da bondade do Senhor está cheia a terra. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro de sua boca todo o seu exército. Ele junta as águas do mar como numa odre, e em reservatórios encerra as ondas. Tema ao Senhor toda a terra.
Reverencie no todos os habitantes do globo, porque ele disse e tudo foi feito. Ele ordenou e tudo existiu. O Senhor desfez os planos das nações pagãs, reduz a nada os projetos dos povos. Só os desígnios do Senhor permanecem eternamente, e os pensamentos de seu coração por todas as gerações. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha nos céus, vê todos os filhos dos homens, do alto de sua morada. Observa todos os habitantes da terra. Ele que formou o coração de cada um. Está atento a cada uma de suas ações. Não vence o rei pelo número de exércitos, nem se livra o guerreiro pela grande força. O cavalo não é penhor de vitória, nem salva pela sua resistência. Eis os olhos do Senhor repousados sobre os que temem, a fim de livrar-lhes a alma do morte e nutri-los no tempo da fome. Nossa alma espera no Senhor, porque Ele é nosso amparo e nosso escudo. Eu, em seu santo nome confiamos. Seja-nos manifestadas, Senhor, a vossa misericórdia, como a esperamos de vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. E eu convido a você nesse momento a fechar teus olhos, se você puder, é claro, e deixar que esta palavra penetre o teu coração. E no início desse salmo diz: exultai no Senhor, ó justos, pois aos retos convém louvor. Segundo o dicionário Oxford Languages, o verbo exultar significa experimentar e exprimir grande alegria, grande júbilo. Ou seja, falar, né, exprimir uma grande alegria. Ou seja, dizer com alegria mesmo a Deus, louvar a Deus de coração forte, com força, alegre. E aí, até mesmo tem a palavra, né, parecida, né, que é o saltar, pular, né, pular de alegria, né. Então, nesse sentido, que a gente possa louvar a Deus com força, com poder, com toda a alegria que a gente tem no nosso coração de felicidade daquilo que a gente conseguiu, daquilo que a gente conquistou, daquilo que a gente experimentou, entender e lembrar que tudo foi direto ou indiretamente uma manifestação da misericórdia e do poder de Deus. Tudo de bom que acontece na nossa vida é graça de Deus. E Santo Francisco de Assis, né? Se não foi ele, a frase pelo menos é atribuída a ele. Ele dizia que todo bem que ele faz, não é ele que faz. Todo bem que eu faço, não sou eu quem faz, é Cristo que faz em mim. É o Espírito Santo de Deus que faz em mim. Ou seja, o que quer dizer isso? Tudo de bom que a gente faz, tudo aquilo que a gente experimenta, alegria, tudo tem mão de Deus. Um dos dons do Espírito Santo é a alegria verdadeira. Esse é um dos dons do Espírito Santo. A alegria. Dons, assim, do caso que eu chamo de dons frutos do Espírito Santo.
Sinais da manifestação do Espírito Santo. Porque a gente tem os 7 dons que a gente até refletiu no podcast Jovem Cristão. Mas os frutos a gente não chegou a comentar aqui, não. Mas a alegria é um deles. Exultai, ou seja, alegrai no Senhor, exprimir alegria no Senhor, ó justos, pois aos retos convém o louvor. Ou seja, convém para a gente louvar a Deus. Vale a pena. É parte da nossa vida louvar. Louvar. Celebrai o Senhor com cítara, que é um instrumento musical. Entoai hinos com a harpa de 10 cordas, que é outro instrumento musical. Cantai-lhe um cântico novo. E por sinal, até mesmo, esse mesmo versículo 3, se eu não me engano, é o versículo que ajudou o Monsenhor Jonas, inspirou o Monsenhor Jonas a fundar a Canção Nova. Porque a Canção Nova vem disso, né? De exprimir um cântico novo, cantar um cântico novo para Deus, acompanhado de instrumentos de música, porque a palavra do Senhor é reta, em todas as suas obras resplandece a fidelidade. Um costume que eu aprendi muito, desde muito tempo, é que parte dos salmos daqueles alegres de louvor foram compostos assim. Quando a alegria era tamanha, muito grande, a pessoa deixava o coração se alegrava tanto, mais tanto, começava a cantar para Deus, cantarolar de alegria, de felicidade. A gente tem um exemplo mais simplesinho, quando uma pessoa está apaixonada, sabe que vai encontrar o crush, ou a pessoa que ela gosta, ou um amigo, ou então recebe uma notícia legal, uma boa que estava querendo esperar, ela de alegria já vai cantando assim, já vai cantarolando, expressando alegria, né? E aí, nesse sentido, vai louvando a Deus, vai agradecendo a Deus, cantando a Deus. E aí, eu peguei esse costume. Quando eu estava alegre, eu comecei a inventar as músicas para cantar para Deus, para louvar a Deus. Parte dos hinos de louvor que a gente canta na igreja, nos grupos de oração, eles são feitos assim, na alegria, como expressão maior da alegria, começa a cantar. Então, o convite de Deus para a gente hoje é: exprima a tua alegria a Deus, louve a Deus o dia inteiro. Canta, mesmo desafinado, mas canta a Deus. Diz, né, lá no livro do Apocalipse, que no céu a gente vai reunir todo mundo, né? E com os anjos a gente vai cantar louvando a Deus, né? A gente vai cantar no céu, né? Então aqui na terra a gente já pode experimentar a graça de fazer o ensaio, né? Cantar a Deus um cântico novo. Ele ama a justiça e o direito, da bondade do Senhor está cheia a terra. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro de sua boca todos o seu exército. Ele junta as águas do mar como um cantil, e em reservatórios encerra as ondas. Ou seja, tudo está no controle de Deus. O teu futuro, se você entrega nas mãos de Deus, Deus está no controle. E se Ele está no controle, por que você vai ter medo, meu filho? Minha filha, por que você vai ter medo? Por que você vai desconfiar dele? Por que você vai querer, no desespero, tirar e tentar resolver as coisas à sua conta própria? Para quê? Se Deus está no controle, louvado seja Deus. Ele tem poder sobre a chuva, sobre a tempestade. Ele, pela palavra dele foram feitos os céus, pelo sopro de sua boca, todo o seu exército. Esse exército é o exército dos anjos, todos os santos, todas as criaturas, tudo foi criação dele, foi pelo sopro dele, pela palavra dele. Ele junta as águas do mar como um cantil, os reservatórios encerra as ondas, ou seja, ele tem poder e domínio sobre tudo. Como a gente refletiu lá, né, no outro dia, sobre a tempestade acalmada, Jesus, pela voz dele, ele calou o vento, a tempestade. Então, se Deus está com a gente no barco, para que ter medo? Louva a Deus! E quando você não tiver como fazer nada, já que nada está nas tuas mãos, só está nas mãos de Deus, maior ainda que seja a sua alegria. Sabe por quê?
Porque Deus vai fazer a melhor coisa possível e a gente não vai ter nem possibilidade de tacar o dedo para estragar os trem tudo. Como disse Francisco de Assis, eu repito de novo. Tudo de bom que a gente faz não é a gente, é o Espírito Santo agindo através da gente. A gente é instrumento. Isso é para crescer a nossa humildade e permitir que a graça de Deus manifeste na gente. Isso nos protege de cair na soberba, no orgulho, no pecado da soberba, no pecado do orgulho que nos afasta de Deus. Quando a gente reconhece a bondade, coloca todo o louvor nas mãos de Deus, creia que isso vai te santificar, vai te purificar. E aí continua: tema ao Senhor toda a terra, reverenciam-no todos os habitantes do globo, porque ele disse e tudo foi feito. Ele ordenou e tudo existiu. O Senhor desfaz os planos das nações pagãs, reduz a nada os projetos dos povos. Se alguém está tramando contra você, não vai rolar nada. Nada vai acontecer de ruim com você. Se você confiou em Deus, nada não vai acontecer com você que não foi da vontade de Deus na tua vida. Como disse o Frei Gilson em uma de suas pregações, né? O sofrimento, ele tem vários motivos. Ou é por consequência de pecado, ou é permissão de Deus. Deus ele não quer o sofrimento, mas ele permite sofrimento. Por quê? Para nos fortalecer, para nos provar e nos educar. Assim como muitas vezes os pais têm que botar o filho de castigo para ele parar de fazer as coisas erradas, ou então quando o filho bota a mão no fogo lá, aí vai botar a mão no fogo, o pai e a mãe tem que dar um tapa na mão do filho para ele não queimar a mão. Fala assim, não pode fazer isso não. É um jeito de educar, um jeito de ensinar. Deus ele permite sofrimentos na nossa vida para nos educar, para nos ensinar. Até mesmo as demoras dele são formas de nos ensinar. Espere nas demoras de Deus, acolha e abrace as demoras de Deus. Porque se Deus demorou numa graça que você está pedindo, é porque ele tem algum motivo. Pode ser porque você está pedindo mal? Pode ser. Mas também pode ser que aquele momento não é o melhor para você. E ele vai te responder de alguma forma. Só que o problema nosso é que às vezes ele quer falar com voz mais baixa. E a gente, na nossa impaciência, a gente fica procurando sinais grandiosos, Deus falando, procura sinais miraculosos, né? E esquece que Deus também pode falar no simples, no pequenininho. E às vezes é preciso a gente parar para ouvir a voz dele, para reconhecer o significado dos sinais dele na nossa vida. Então, nesse sentido, a gente tem que confiar em Deus, porque só os desígnios do Senhor permanecem eternamente, os pensamentos de seu coração por todas as gerações. A palavra de Deus é eterna. Se Deus disse que não vai mandar dilúvio mais sobre a terra, ele prometeu e ele nunca mais vai deixar de cumprir essa promessa. Se Deus disse que se você se arrepender do teu pecado, ele vai te perdoar, acabou, ele vai te perdoar se você arrepender do seu pecado. A vontade de Deus é eterna e Deus é eternamente bom. Não tem maldade nele. Logo, nesse sentido, se você confia nas mãos de Deus, pode ter certeza que o melhor vai acontecer com você, não vai ser mal, não. Deus não é um maníaco, não, uma pessoa doida aí, malvada, que quer ver, sente prazer no nosso sofrimento, não. Ele não sente prazer em felicidade no nosso sofrimento. Mas, por vezes, ele age permitindo isso para nos fortalecer. Sabe por quê? Por causa do nosso pecado original, a gente hoje precisa se mortificar. Ou seja, fazer penitência, fazer sacrifício, passar pelo sofrimento, abraçar a cruz, carregar a cruz. Se a gente não tivesse no pecado, tivesse pecado original, Cristo não precisava de vir para a terra para morrer na cruz, e não precisava dizer, se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Não. Se a gente não tivesse necessidade de passar pelo sofrimento, Cristo também não teria passado pelo sofrimento no deserto, os 40 dias que ele passou lá e que depois ele foi tentado, e o sofrimento que ele passou durante o período que ele já estava falando aqui na terra de gente ameaçando ele de morte,
planejando matar ele, que ele já sabia, forçando ele para ir para perto do precipício, e também chegar no ponto em que ele doou sua vida lá no Horto das Oliveiras. Ele chorava, suava sangue, pedindo para que Deus fizesse a vontade dele, não a própria vontade. Ele passou por sofrimento, e grande foi o sofrimento de Jesus aqui na terra. Ele não dirá a gente, mas ele passou para mostrar para a gente assim, ó, você pode até sofrer, mas saiba que Deus vai te levantar, Deus vai te ressuscitar. Assim como ressuscitou Jesus. Então, Deus, ele é tão bacana, tão maravilhoso a forma dele de ensinar, porque ele não ensina só com palavras, ele ensina com gestos também. Os gestos, todos os gestos que Deus fez de amor e misericórdia, foram revelados por Jesus. Lembro até de quando Tomé, se foi Tomé ou foi Filipe que chegou para Jesus e perguntou, algum deles falou para Jesus assim, aí Jesus falou assim, o filho do homem vê o pai e o pai vê o filho, e ele pode revelar, o pai pode revelar, o filho pode revelar o pai a quem ele quiser. E Tomé falou assim, ah, então Senhor, mostra-nos o pai e só isso basta. E aí Jesus foi e falou, olha, quem me vê, vê o pai. Quem vê Jesus, vê Deus Pai. A ação de Jesus é o gesto de amor de Deus ensinando pra gente. Diferente do professor que escreve na lousa lá no quadro, o nome, escreve as coisas para ensinar escrevendo, Jesus ele nos mostra na vida dele, na prática. Então, como disse São João, né, evangelista lá na carta dele, os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus não são tão pesados, não são impossíveis de se cumprir. Não. Sabe o que que é impossível? O que que torna a vida cristã, a caminhada cristã tão difícil? Desapego ao mal que a gente acostumou a viver. A purificação da nossa carne, da nossa alma, no sentido de a gente desejar o mal, ter a tendência de cair no pecado. Vou dar um exemplo disso. Uma pessoa que tem o problema de vício, por exemplo, de alcoolismo, ou de outros tantos vícios, ela não pode de novo voltar a dar um gole, ou passar perto do bar, que a tentação vai vir, a vontade vai vir forte. Então não tem uma chance de cair. E ela já tem um desejo dentro de si de ir e beber. Ela tem que lutar contra isso. Assim também é a gente com relação ao pecado. A gente tem desejo de pecar. Tem vontade sim. E as tentações que nos acontecem são justamente naquele ponto que é a nossa fraqueza, a nossa vontade. Seja, por exemplo, o pecado da preguiça, a tentação de não rezar, que a gente fala que é tibieza, né? A vontade de não rezar, a preguiça de rezar, a preguiça de ir na missa, a vontade de colocar outras coisas no lugar de Deus, de jogar bola, de jogar videogame, de ver televisão, de assistir série no horário da missa, entendeu? De continuar aquela série. Isso tudo é um desejo nosso que a gente precisa de combater. E como eu estava partilhando com vocês, não sei se foi ontem, foi antes de ontem, outro dia aí, que o nosso corpo é como se fosse um cavalo. E o cavalo, ele precisa ser domado. E nosso corpo é um cavalo indomado. E como que a gente doma a gente? Doma o nosso interior? Pela nossa penitência, pelas nossas ações contrárias à nossa vontade, fazendo a vontade de outra pessoa, de Deus. A obediência nos ajuda nesse sentido. Porque é melhor a gente se domar, aprender a se controlar e conseguir a virtude do autodomínio, que é uma virtude valorizada por Deus, essa virtude, e assim a gente usar esse cavalo do nosso corpo para ir mais rápido e mais forte pro rumo a Deus, do que a gente continuar nesse caminho louco aí de olhar para tudo quanto é lado, de começar a caminhar com Deus, depois desvia o olhar e vai em outra direção, depois volta e sente tristeza, volta para Deus, depois volta de novo para o pecado. Isso é muito triste, doloroso. E o pior de tudo, que faz perder tempo. A gente não sabe quando a gente vai morrer. Então, nesse sentido, nosso tempo pode ser que está curto. E aí a gente precisa de correr atrás de cuidar disso. E se você tem medo da morte,
É porque o teu coração está tão apegado às coisas aqui na terra, às pessoas, que você está distante de Deus. Infelizmente, isso vai ser uma pedra que vai te atrapalhar a entrar na casa de Deus, entrar no reino de Deus. E só Jesus tem o poder de curar você. Então, reza sobre isso, peça para Jesus curar você também desse medo da morte, desses tantos medos aí que te atrapalham, que te prendem. Não é à toa que Jesus diversas vezes falou com os discípulos: por que vocês estão com medo? Lança fora esse medo, deixa esse medo. Porque ele sabia que o medo, mesmo sendo humano, ele poderia impedir o coração de chegar a Deus. Não porque o medo ele tem o poder de impedir o coração de chegar a Deus, mas a pessoa que se entrega ao medo, ela meio que coloca uma pedra na porta, impedindo a entrada da graça de Deus no coração, entendeu? Atrapalhando a entrada pela porta. E é isso. Mas o salmista aqui, ele já vai ensinando, né? Que os desígnios de Deus são eternos. Que nesse sentido, a gente tem que confiar em Deus. O salmista ensinou isso para a gente em outros momentos também. E aí ele continua: feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, e o povo que escolheu, ele escolheu para a sua herança. E você sabia que você foi escolhido para ser herança de Deus? Sabe como que isso aconteceu? Foi aos poucos, mas um dos pontos que a gente vê isso na Bíblia é, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, depois ele subiu aos céus, mandou o Espírito Santo, e os discípulos começaram a se espalhar por causa das perseguições e para levar a palavra de Deus. Pedro e João foram presos. E aí, uma vez, chegou um ponto que aí Pedro foi chamado foi liberto pelo anjo, e aí depois chegou um certo momento que um pagão, um soldado pagão, chamou ele para ir na casa dele para batizar eles. Só que ele ficou, aliás, um pouco antes disso, Pedro estava rezando no quarto. E aí ele teve uma visão, Jesus apareceu para ele, deu uma visão para ele e falou assim: "Toma e come". E aí apareceu lá do céu várias comidas. E em especial alimentos que eram considerados impuros para os judeus: carne de porco, carne de frango, tantos outros tipos de carne de animais mortos sangrando, né, nesse caso, e por aí vai. E aí Pedro falou: "Não, mestre, eu não posso comer isso não, isso é impuro". E aí Jesus fala, né, de certa forma: "Por acaso é impuro aquilo que eu purifiquei? Toma e come". E aí o Pedro, assim que ele saiu da visão, acordou, ele aceitou, alguém bateu na porta dele chamando ele. E era um servo de um centurião, na verdade, que chamou Pedro para levar ele lá na casa dele para batizar a família dele. Esse centurião era romano, era pagão. E nesse sentido, aos poucos, a fé cristã, a fé em Deus foi crescendo e nós nos tornamos filhos de Abraão. Da mesma forma que Jesus ele virou filho de José, de certa forma, e assim da casa de Davi, porque José era descendente de sangue de Davi, mas Maria não. Jesus se tornou filho adotivo de José e sendo assim ele também virou herdeiro do nome de Davi, virou rei, também chamado filho de Davi, título porque o pai dele era José, pai adotivo no caso. Da mesma forma, nós também somos herança. Nós somos povo escolhido de Deus. Você é povo escolhido de Deus. Mesmo que você não tenha sangue judeu. Entendeu? Essa que é a lógica. E eu vou passar a palavra pro Robert partilhar com a gente também um pouquinho. Tem. Eu estava aqui dando uma estudada mais ou menos na palavra e eu gostei demais dessa aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar. Aqui, ó. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do alto de sua morada
observa todos os habitantes da terra. Ele que formou o coração de cada um, está atento a cada uma de suas nações. Né? O que quer dizer aqui? Primeiro, que igual aquela frase que a gente sempre fala, aquele que me vigia não dorme. Deus não dorme. Deus está ali atento a tudo. Tudo está acontecendo. Você pode enfiar debaixo da sua cama ali e tentar acender uma vela ali e tentar adorar o diabo debaixo da cama, tentando adorar o diabo, Deus não vê, Deus está vendo. Igual nossa mãe fala assim, a mãe sempre falava assim, cuidado que Deus está vendo o que está arrumando, hein? A mãe isso aí fala, né, Lucas? Não sei se a mãe também falava assim com você. A mãe fala assim, cuidado que Deus está vendo o que está arrumando. Então, quer dizer, né, isso creio que colocava medo na gente quando a gente era pequeno, que a gente ficava com medo de Deus, né? A mãe falava assim, Deus vai castigar você, Deus está vendo. A gente ficava meio com medo, né, daquilo, a gente não entendia nada, mas a gente ficava com medo pelo jeito de falar, né? Mas Deus não castiga ninguém, né? Por isso, Jesus vem ensinar pra gente que Deus é amor. Deus não é sinônimo de castigo. Ele não é vindo aqui para julgar você pelas suas atitudes. Quando você estiver diante a ele, aí você será julgado diante das suas atitudes. Mas aqui ele não vai te castigar. Ele deixando você já agir da forma que você quer. Ele te dá um caminho, te dá ali, né? Como é que fala? Ajudas para você seguir um caminho. Dicas, né? Dicas. Ele vai te dando dicas. Você faz isso, faz aquilo, né? Jesus está aí, entendeu? Faz como Jesus. Já que você quer vir para o céu, para ficar aqui comigo, a Jesus dando um bom exemplo para você, como é que você faz? Agora, te ir lá e falar com você não vai fazer isso, jamais vai te obrigar a você fazer qualquer outra coisa, né? E ele tá sempre de olho ali a tudo. Ele tá vendo tudo que tá acontecendo, tudo que tá acontecendo no mundo, igual ele senta lá no seu trono, e lá do seu trono ele observa aqui embaixo. Ele vê as guerras acontecendo entre nações, ele vê os filhos matando os próprios pais, ele vê homens que dizem amar a mulher, mas faz a mulher de objeto, assim, não assim de objeto de prazer, mas objeto dele. Tipo assim, é minha prioridade, é meu, ninguém toma. Sabe? Tipo assim, a mulher é submetida àquilo ali, né? Ela não tem a liberdade dela poder agir, ela tem que agir da forma dele. Deus está vendo isso tudo ali, Deus tá observando tudo, né? Deus não deixa de observar. E ele chora. Vocês acham que não, mas Deus chora. Deus chora pelo seu sofrimento. Jesus chorou quando Lázaro morreu, não vai chorar por você? Lázaro, por que Jesus chorou por Lázaro? Porque Lázaro era amigo de Deus. Lázaro era amigo. A Bíblia não, assim, a Bíblia não fala assim que por que Lázaro era amigo, mas Jesus devia fazer visitas para Lázaro, cantar. Lázaro devia fazer visitas para Jesus, né? Assim como as irmãs, depois ver que as irmãs dele de Lázaro já conheciam Jesus. Acho que era Marta, né? Marta e Maria já conheciam Jesus. Jesus foi lá visitar Marta e Maria quando Jesus entrou, Maria estava ali aos pés de Jesus e Marta estava arrumando e Marta virou a Jesus. Você não se preocupa porque a Maria está aí aos seus pés, eu estou aqui arrumando a casa. Ele, Marta, Marta, por que se preocupar com isso? Né? Então é que a coisa que a gente fala assim, uma coisa que ele fala nessa parte, para que você se preocupe em arrumar o exterior, se o interior está sujo? Sabe, igual você pega, por exemplo, um copo. Você vai lá no copo lá e passa só a bucha na ponta do copo, passa uma aguinha e dentro do copo. Você limpou dentro do copo? Você tirou aquele resíduo dentro do copo, é a mesma coisa. Sabe? Você tem que começar a limpar de dentro para fora. Tem que começar a limpar de dentro para fora. E como é que você faz limpar de dentro para fora?
É primeiro você se arrependendo por aqui, depois você confessando. Que Deus vai lá dentro, tira toda a sujeira que tá lá dentro lá e joga fora. Mas para isso tem que permitir também, né? Não adianta você ir lá na confissão, falar com o padre que você fez 1 bilhão de pecados e sair do lado de fora e cometer mais 1 milhão de pecados. Sujeira essa que você tirou. Foi acumulando mais pra dentro ainda. Né? Aí outra aqui, ó. Aqui, ó. Tá atento. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar. Eis os olhos do Senhor pousados sobre os que o temem, sobre o que esperam a sua bondade, e nutre a fim de livrá-los a alma da morte. Aí vem na musiquinha, né? Ele me livra da morte. Jesus curou minha sorte, eu sou. A gente cantou essa no Ceará, né, Lucas? Falando essa partezinha também. Né? Então, tipo assim, Jesus vai livrar a gente da morte. Você pode ter certeza. Todo aquele que tentar algum mal contra você, a gente vê isso na Bíblia várias e várias vezes, a gente já viu isso na Bíblia. Aqueles 3 rapazes que foram jogados na fornalha. Eles tentaram matar eles na fornalha, mas Jesus foi lá e os protegeu. Eles saíram intactos. Davi foi jogado na cova dos leões. E nada aconteceu. Samuel, peraí que o Lucas está corrigindo. Peraí que o Lucas vai me corrigir aqui. É Daniel, o Lucas me corrigiu aqui. Não é Davi, não, é Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. E nada aconteceu. Por quê? Porque Jesus estava com eles. Deus estava com eles. A fé deles era tão grande que, olha, por exemplo, Pedro, se não me engano, era Pedro ou João, dos dois, se eu não me engano. Acho que era João mesmo. Eles prenderam João, levaram João para a cela e tentaram matar João depois. O que Deus fez? Deus mandou o espírito dele, o anjo, né, ir lá e libertar Pedro do João do cativeiro. O João estava dormindo, do nada bateu uma luz na cara dele, falou: vem, me segue. E aí, só andando como se nada acontecendo. Passou dos portões, passou pelo guarda, chegou no portão da saída, saiu, andou ali uns 10, 4 passos, falou assim: ó, daqui agora você se vira, vai embora. Tá livre. Então, tipo assim, Jesus o livrou da morte. E toda vez que você acontecer, tipo assim, por exemplo, vamos supor que você está indo de casa agora, você está indo trabalhar. E aí você chegou no portão, do nada passou na sua cabeça assim: esqueci minha chave lá dentro. Aí você corre dentro de casa, pega a chave e deu vontade de ir no banheiro. Aí você correu falando no banheiro rapidinho e saiu. Aí, na hora que você tá andando na rua, alguém chega e fala: você viu o acidente que aconteceu ali? O carro bateu. Deus tá te livrando daquele ali. Ou do nada você chega na rua, você tá andando assim do serviço, e aí um colega seu para, um cara que colega que você não via há muito tempo, parou pra conversar com você um tempo ali. Aí você tá conversando com ele, pá, você passou uns 10 minutos, você foi pro serviço. Aí você entra lá no grupo do WhatsApp, lá tá lá: homem morre na rua tal, horário tal. Você fala: pô, acabei de passar por lá. Já aconteceu comigo isso, de eu passar, tipo assim, eu passar por um lugar para ir para trabalhar, passar uns 10 minutos depois, 20 minutos, eu olhar no celular, tinha acabado de acontecer um acidente, na onde que eu tinha acabado de passar. E eu tinha passado por lá. Falei: pô, eu passei por ali agora há pouco. Então, tipo assim, e olha que eu peguei o ônibus atrás, atrasei um pouquinho pra pegar a lotação. Eu sempre pegava a lotação de 9h40. Eu peguei a lotação das 10h15, né? E depois fui ver que tinha um acidente lá embaixo. Onde que eu tava? Outro dia eu tava descendo para ir para a igreja, passei por uma rua. Quando eu fui lá onde que eu tinha que ir, resolvi as coisas que eu tinha que ir. Quando eu desci, apareceu que uma mulher foi atropelada por um ônibus. E era a rua que eu tinha passado por ela algumas horas antes.
Eu tinha passado por aquela hotel, liguei pro Lucas, falei com o Lucas, Lucas, aconteceu um acidente aqui. Algumas horas depois que eu passei na rua. E eu já tinha passado por ali. Então, tipo assim, Deus vai livrando a gente do mal. E Ele vai livrando a gente também das pessoas que, quando você dá aquela liberdade para Deus vamos dizer assim, que intrometer na sua vida, né? Ele fazer parte da sua vida, ele vai te livrar também das pessoas que querem seu mal. Uma amizade que você achava que era seu amigo, Deus vai te livrar dela. Um trabalho que você não está indo bem, você está vendo que não tá bom para você, está atingindo, tá afetando muito seu psicológico. Deus vai arrumar métodos de você sair, ou vai pedir para você sair. Como um colega meu do resgate, ele falou que ele largou o serviço dele, porque Deus mandou ele largar o serviço dele, porque o serviço não estava fazendo bem para ele. Um outro colega meu saiu daqui de Viçosa para ir para outra cidade, porque Deus falou para ele que aqui já não era para ele estar aqui mais, que aqui já não era um lugar santificado para ele, que Deus preparou algo melhor para ele na outra cidade. Ele foi, obedeceu Deus, largou tudo e foi. Então, assim, quando você dá liberdade de Deus agir, Deus vai agir. Por mais que doa, às vezes aconteceu comigo, de eu namorar durante praticamente 11 anos, e quando eu comecei a entregar meu namoro para Deus, que eu pegava minha aliança, colocava na palma da minha mão, e falava: Deus, toma posse desse namoro, seja feita a tua vontade, não a minha. 2 semanas depois, meu namoro acabou. E eu descobri que ela tava me traindo. Então, tipo assim, me livrou daquilo. Igual a mãe sempre falou, né? Minha mãe e meu pai sempre conversam comigo e falavam: acho que livrou de algo pior. Poderia acontecer algo pior para você ali, e Deus quis te livrar você daquilo ali. Muita gente falou comigo, né? Muita gente veio conversar comigo, já me conheci ela também, veio me perguntar, né, por que a gente terminou, fui contei. Eu assim, então Deus te livrou você de uma bomba, porque poderia acontecer algo pior, né? Aí eu tava lendo uma parte aqui que eu perdi ela aqui, mas eu tava tentando ler que eu perdi. Mas eu lembrei da de Ezequiel 37, que fala assim: a mão do Senhor desceu sobre mim, ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos secos. E aí que fala que ali tinha muito osso seco, muito. Tinha muito osso. Ele olhava assim, aquele vale. Deus colocou ele no meio assim, do vale, assim, onde que ele olhava, tinha muitos ossos secos. E ali Deus mandou ele proclamar, né, uma palavra lá, para que os ossos se unissem. E ele foi e proclamou a palavra. Quando ele proclamou a palavra, ele escutou um grande barulho, mas um barulho estornecedor. Um barulho muito, mas muito grande. E quando ele olhou ao redor, ele viu os ossos se juntando. E ele começou a ver aqueles ossos se juntando, se juntando. E ele viu aquele mundaréu de esqueleto em pé. E ali o Espírito falou, né? Proclame tal palavra para que venha carnes nele. E ele proclamou e começou a juntar ali veias, começou a juntar carne, começou a juntar vários órgãos. E ali estava ali um exército em pé. Aquele exército com pele, ossos, tudo. E aí Deus falou pela última vez: proclame palavra tal para que o Espírito Santo, o Espírito entre nesses corpos, para que eles tenham vida. E aí ele proclamou a palavra e os exércitos voltaram à vida. Ele viu aquele multidão de exércitos. E o que quer dizer essa palavra? É o que ele vai fazer com você quando você permitir que ele faça isso. Como você vai permitir? É dando acesso, como diz a música, né?
lhe dou livre acesso. Eu lembrei dessa música agora, livre acesso. Não sei se não me engano é de Zisa Fernandes. Lucas vai me corrigir. Livre acesso, que ele fala, eu te dou livre acesso. E quando você dá esse livre acesso para Deus, todos os ossos secos que você tem, Deus vai unir com carne. Com a carne dele. O que ele fala, né? Quando ele entrega lá que ele vai partir o pão e vai dar o vinho, ele fala, esse aqui é o meu corpo, né? Aquele que comer estará comendo do meu corpo. Esse pão aqui é o meu corpo. Esse vinho é meu sangue. Aquele que beber esse vinho estará bebendo do meu sangue. E como é que é isso? Quando você se unir a Deus, que você se unir realmente a Deus, você vai se unir à carne de Cristo. Você vai se unir a Cristo. E você vai ganhar uma vida nova. E aí, quando você dá liberdade de Deus agir na sua vida, que Deus começar a falar com você, você dá ouvidos a Ele, Deus vai lançar sobre você um espírito novo. Um espírito de transformação, um espírito de libertação, um espírito de purificação, aonde o Espírito Santo descerá sobre você e você ressuscitará na glória de Deus, aonde você enxergará coisas que você jamais enxergaria, ouvirá coisas que você jamais ouviria e começar a entender coisas que você jamais tinha entendido. É igual eu estava falando na canção nova, o padre falou que Deus nos fez perfeito. Sabemos fazer bilhões de coisas, mas o diabo nos impede de fazer, porque ele tem medo da gente descobrir algo que pode destruir ele. E ele coloca na gente o medo, ele coloca na gente a insegurança, ele coloca na gente a incapacidade. Tipo, por exemplo, eu não sei tocar violão, o Lucas sabe, mas eu tenho um desejo um dia aprender a tocar violão. Mas vamos supor que eu sei tocar violão, Deus me deu um dom de tocar violão, mas eu não sei tocar violão. Aí um dia do nada eu vou lá, pego o violão e começo a dedilhar o violão e toco. O diabo vai me pedir de tocar violão. Por quê? Porque se eu sei, ele sabe que se eu começar a aprender a tocar violão, eu vou trocar para Deus. Falou, vai bem dizer a Deus. E ele não quer isso. Ele não quer que eu cante e louve a Deus. Ah, eu sei cantar. O Lucas também. O Lucas sabe cantar. Mas eu não sei cantar. Mas eu começo ali a soltar umas vozes ou outra ali para cantar assim. Aquele famoso desafinado. Ou aquele cantor de banheiro que sabe dentro do banheiro para cantar. Sabe cantar dentro do banho de chuveiro? Debaixo de chuveiro. Mas você começa a querer cantar, você está ouvindo, você pega ali um pendrive ou um fone de ouvido ali, começa a ouvir a musiquinha, começa a cantar, as pessoas viram para você e falam assim, nossa, para de cantar que você está desafinado. Porque o diabo quer te colocar que você não sabe cantar, porque sabe que se você começar a cantar, você vai cantar para Deus, você não vai cantar para ele. E ele sabe que se eu começar a cantar, se eu souber cantar, eu vou cantar para Deus. Eu não gosto, a maioria dessas músicas que estão tocando hoje em dia aí, não tem letra. A música só fala coisas absurdas. Antigamente, na minha época, né, eu sou da época de 90, sou de 85. Na nossa época, da época de 90, década de 90 ali, só tinha música bonita. As músicas antigamente falavam a história de vida da pessoa. Você pega esse Marcinho das antigas, ele contava histórias da vida dele, amores, paixão. Você pega aquelas músicas igual Rap Brasil 3, só cantava música que acontecia, de acontecimentos. Você cantava ali o Rap do Silva, contava a história de um cara que gostava de funk. Né? Aquele funk daquela época, né? Tinha a história de um rapaz que era apaixonado por uma menina. Então, assim, eram músicas voltadas a isso. Hoje em dia começou em músicas voltadas a coisas obscenas. A sedução do corpo, aonde a mulher ela seduz o corpo dela para que o homem admire aquilo ali. E fica nisso, tipo assim, aí você fica preso naquilo, naquelas músicas sem sentido, aquelas músicas que não tem sentido algum. E você acha bonito. Aí você começa a ouvir aí você vai pra missa,
igual eu já vi muito acontecer isso, você vai pra missa, a pessoa fica ali olhando o relógio toda hora que a missa vai acabar. Fica ali olhando o relógio toda hora, cochichando, nossa, a missa tá demorando hoje. Aí fica toda hora, saição da missa toda hora. O padre falou, o padre Reginaldo aqui de Viçosa, um dia até brigou com os adultos lá e as crianças na missa das 9, missa das 10, com aquela saição toda hora dentro da igreja, que acaba atrapalhando tanto nós que estamos tentando prestar atenção na missa, quanto eles também que não estão prestando atenção em nada. E depois quer ir lá comungar ainda. Sai 10 vezes da missa, depois quer ir lá entrar na fila de comunhão e comungar ainda. Né? Então, tipo assim, a gente tem que aprender que, mas tá demorando a missa? Beleza. Você não conta a hora, você tá lá num barzinho tomando a cerveja com seus amigos, você não conta a hora de ir embora. Quando você tá numa festa dessas aí, você não conta a hora de ir embora. E quando a festa tá acabando, você fala que não vai embora ainda, que tá querendo ficar mais tempo, né? Por que pra Deus tudo é difícil? Pra que quando as coisas é pra Deus, tudo você tem que contar a hora? Dá permissão pra Deus agir na sua vida, né? Põe na sua cabeça que Deus, ele quer unir a você. Deus quer se unir e se tornar um só com você. Igual o rapaz lá no Ceará, Lucas vai lembrar disso aí. O rapaz que ele falou que na hora que ele estava rezando, ele viu um Jesus grandão. E aonde que Jesus passava, ele ficava sugando as pessoas para dentro dele. Né? Tipo assim, Jesus estava se unindo às pessoas para que os membros sejam feitos. Porque Jesus fala que ele é o corpo e nós somos os membros. Né? Cada pessoa que Jesus unia a ele era um pedacinho do membro. Pode ser que seja um membro do braço ali, fez um toquinho, toquinho aqui, vai descendo, fez a mão, depois vai lá e faz outro. Então Deus precisa de todo mundo para que Deus ficasse completo. Para que Cristo completasse todinho. Porque quando a gente se une a Cristo, a gente se torna parte do membro dele. Parte dele. Parte daquela morada, igual o padre falou. Né? Não foi para não, foi Lucas que falou isso aqui, foi ontem, se não me engano. Que nós devemos ser, Jesus quer casar com a gente. Ele quer ser o nosso esposo. Assim como a igreja é a esposa, Jesus é o esposo. Jesus quer se unir à igreja. E vai chegar um momento onde Deus vai se unir à sua esposa. Ele vai descer para buscar a sua esposa. Assim como ele buscou Maria, ele vai buscar a esposa dele. A esposa dele é quem? A igreja. E quem é a igreja? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Aquilo que a gente entra lá para a gente celebrar junto com ele é o templo. É o templo dele, aonde ele está ali. Mas a igreja somos nós. O que adianta ter aquele templo ali se ninguém entrar dentro dele? Não é nada. Vai ficar um lugar vazio. Se a gente não entrar lá dentro dele, é um lugar vazio. Se o padre chegar lá, não tiver ninguém lá dentro, lá para celebrar a missa para quem? Para ninguém. Não tem ninguém lá para celebrar a missa. Mas a gente faz parte do corpo da igreja. Então, a gente é a igreja. Porque até o padre Reginaldo fala aqui, com a gente aqui, né, Lucas? Que a missa não acaba quando o padre dá a bênção final. A missa continua com a gente. Então a gente tem que continuar levando a missa junto com a gente. Para que as outras pessoas possam ouvir aquilo que a gente ouviu dentro da igreja, dentro do templo. Né? E Jesus vai voltar para buscar a sua esposa. E ele vai buscar a gente. Só que ele vai separar aquele que é a esposa e aquele que não é. Ele não vai levar todo mundo. Ele vai separar quem é a esposa dele e quem não é. Aquele que for a esposa dele vai subir com ele. Aquele que não foi vai deixar por aqui mesmo. E nesse sentido, eu quero puxar aqui para vocês, né? Para antes da gente encerrar, na nota de rodapé aqui do livro, de uma outra Bíblia que eu tenho, ele nos explica assim, para nos ajudar a pensar um pouco. Primeiro, ele cita João, capítulo 1, versículo 3.
Todas as coisas foram feitas por ele. Ou seja, todas as coisas foram feitas por Deus, Pai, Criador do mundo, em unidade com o Filho, que na época te chamava sabedoria, era sabedoria, ou a palavra, o verbo, mas ele não tinha corpo. E o Espírito Santo. E Jesus já existia, só que ele não tinha o nome Jesus. Ele era o verbo, palavra. E aí, continuando, diz assim: o salmista convida ao louvor de Deus, do versículo 1 ao 3, proclamando em seguida os motivos, sua palavra, que fez surgir o mundo, do versículo 4 a 9, sua intervenção na história, escolhendo o seu povo entre as nações, do 10 ao 12, enfim, seu poderoso e constante auxílio a quem o teme, do 13 ao 19. O povo, e hoje a igreja, ou seja, que somos nós, atendendo ao convite, aclama o Senhor, do versículo 20 ao 22, cujo poder e a providência se revelam, sobretudo, na nossa redenção pelo Cristo, mistério escondido desde os séculos e manifestado aos fiéis. Isso a gente encontra em Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26 a 27. Entre as dimensões universais e divinas. Deus é providente, não deixa nada faltar. Para livrar da morte as suas almas, versículo 19, e fazê-los viver quando houver fome. Ou seja, Deus cuida da gente. E eu lembrei daquela passagem que Jesus disse: olhai para os corvos, eles não fazem celeiros, nem guardam seus celeiros o alimento, mas Deus os dá a eles o alimento necessário para viver. Olha os lírios do campo, nem Salomão vestiu com tamanha beleza. Eles não fiam nem tecem, mas Deus lhes deu uma bela vestimenta, uma beleza. E se Deus faz isso com uma pessoa, com uma criatura, uma coisa, que depois vai secar e lançado no fogo, quanto mais a vocês, filhos, filhinhos queridos. Ou seja, cada um de nós, se a gente confia em Deus, se a gente teme a Deus, Deus não vai deixar faltar nada, não. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. A gente confia nele. Na dor ou na alegria, a gente confia nele. Confia nele. Confia nele. Venha a nós, ó Senhor, a tua confiança. Colocamos em ti a nossa esperança. Versículo 22. Versículo 21. Nele se alegra o nosso coração, pois seu santo nome, no seu santo nome confiamos. Confie em Deus. Confie em Deus. Se você puder, feche os olhos. Se não puder, não tem problema. Reze com os olhos abertos, mas agora reze, reze. Reze agora. Peça a Deus as graças que você reconhece que hoje você precisa. Que hoje você precisa. Inclusive aquelas que você já tem pensado, pedido desde o início das nossas lives oracionais, desde o momento que você começou a rezar, desde hoje, né? Do início da nossa oração de agora. Com tudo isso que foi dito de reflexão. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, eu quero aproveitar este momento diante de Ti e te pedir, Senhor, ajudai-nos a Te louvar, a Te exultar de alegria, a cantar louvores a Ti, a exprimir alegria a Ti, Senhor. Ajudai-nos a dar graças com todos os nossos dons, com todo o nosso ser. Nós sabemos que a Tua palavra é reta, nós sabemos que tudo que o Senhor faz é verdadeiro, que o Senhor ama a justiça e retidão, e por isso te damos graças, Senhor.
E sabemos que da sua graça o Senhor enche toda a terra. Foi pela sua palavra que o Senhor fez os céus, e com o sopro dos seus lábios, as estrelas, todo o seu exército, todas as criaturas. O Senhor deu vida para cada um de nós. Ajudai-nos, Senhor, a te louvar, sempre mais de te reconhecer o tamanho do teu poder e da tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor tem poder de juntar todas as águas do oceano num cantil, do mar, né, e colocar em represas todas as ondas do mar. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem poder para tudo. O Senhor é infinitamente poderoso. E por isso, Senhor, ajudai-nos a temer a Ti, a prestar-lhe o respeito que é devido, Senhor Jesus. Quando o Senhor fala, faça-se, vai ser feito, porque o Senhor ordenou e todas as coisas vão ser feitas. Então, eu coloco a minha vida, a vida de cada um de nós, Senhor, nas Tuas mãos, e que seja feita a Tua santa vontade, Senhor. Os sofrimentos que estamos passando, se for da Tua santa vontade, que eles acabem como o Senhor calou o mar naquele dia da tempestade, em que o Senhor dormia no barco. Por favor, Senhor, o Senhor tem poder para isso, te damos a liberdade. Cale as tempestades, pare a tempestade. Mas se não for do teu agrado, e se não for para o melhor, para o que o Senhor acha, considera que é o melhor para nós, por favor, Deus, não deixe que a gente passe pelo sofrimento sem reconhecer a tua força conosco. Ajudai-nos, Deus, a suportar com paciência tudo aquilo que é a tua santa vontade em nossas vidas, tanto pelos sims quanto pelos nãos teus, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelos teus planos, porque o Senhor tem poder, o Senhor acaba com os planos das nações, os planos dos malvados. O Senhor é nosso escudo, o Senhor nos escolheu como filhos teus. Através do teu filho Jesus, o Senhor nos salvou da morte pela tua morte na cruz, nos libertou dos nossos pecados e ainda por cima, o Senhor não desiste da gente todos os dias da nossa vida. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo isso, Senhor. Senhor, dai-nos o teu auxílio para que a gente não esqueça da tua divina providência, que o Senhor cuida de nós, Senhor. Aumenta a nossa fé em ti, Senhor. Ajuda-nos a confiar mais e mais na tua poder, na tua misericórdia, no teu carinho, na tua presença em nossas vidas, a nos colocar em tuas mãos e com confiança que o Senhor está cuidando de tudo, de todos nós. E para que a gente chegue no ponto de fazer igual como o próprio São Vicente de Paula, a quem o Senhor disse: cuide dos meus que eu cuidareis dos seus. Ajuda-nos a confiar em ti, Senhor. Dai-nos uma fé verdadeira em tua graça, no teu imenso amor, Senhor. Pede que o Senhor está cuidando de tudo, que a gente pode descansar seguramente, confiando em ti, Senhor. Aumenta a nossa fé em ti, Senhor, e que a gente possa dormir tranquilo em nossos travesseiros, em nossas casas, em nossos quartos, ou viajar tranquilo em nossos carros, nas estradas, porque o Senhor está cuidando de nós e não vai deixar acontecer nada que não seja da sua santa vontade, que não seja o melhor para nossas vidas, para nossas almas. E que quando a gente confia ao Senhor algo com coração de verdade sincero, o Senhor nos acolhe, o Senhor cuida de nós, seja pela insistência ou seja pela nossa humildade. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, que o Senhor cuide de nós, cuida de cada um de nós, Senhor. Louvado e adorado seja Jesus. Louvado e adorado seja, Senhor. Louvado seja, Senhor. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo
Está entre nós e o perigo, chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Amém. Senhor Jesus, nós temos confiança em vós. Esperamos em vós, hoje e sempre, Senhor. Que a nossa confiança permaneça em Ti mais do que colocamos a nossa confiança nos carros, nos cavalos, nossos objetos, o tamanho do nosso poder e do nosso conhecimento, mas sim porque depositamos nossa confiança em vós. Muito obrigado, muito obrigado. E um último ponto, né, que eu quero convidar vocês, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, né, ativem a notificação, escutem nossos episódios do podcast no YouTube aqui. Você vai encontrar na aba, dentro do nosso canal, na aba playlist, você vai encontrar o podcasts, né? Você vai encontrar a parte do podcast, você vai poder escutar o podcast. Na tela inicial também aparece os episódios novos do podcast, né? E as lives, né, vão ficar gravadas. Se você quiser acompanhar alguma mais antiga, você vai na parte ao vivo, escutem a gente, siga a gente nas nossas redes sociais. E é isso. E eu convido você a pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre você, no nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E que desça sobre cada um de nós, nossos famílias, nossos amigos, cada um daqueles que rezaram conosco, que estão rezando e vão rezar, a bênção de Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É isso, gente. Muito obrigado pela tua companhia. O Robert teve que dar uma saída aqui, então é isso. Amanhã a nossa live vai ser 9h30 da noite, tá bom? Com a graça de Deus estaremos unidos aqui. Fiquem atentos às nossas redes sociais aí. Até mais, gente. Obrigado. Com Deus. Tchau. Fechou. Rapaz, eu dei uma cochilada aqui na oração sua. De boa, imaginei.